E aí galera, estamos de volta. Acredito que essa vai ser a nossa última aula e vamos renderizar nossos dados aí que a gente salvou e que tem no nosso banco de dados nas nossas páginas HTML, tanto na nossa página home quanto na denúncia, na ocorrência, né? Denúncia selecionada. Vou só rodar aqui nosso projeto para a gente ver como que está. Então, para rodar aí, a gente está usando o NodeMoon, né? NodeMoon pin w. Já abri aqui o nosso navegador. Localhost 3000 barra login. Vamos logar com o nosso usuário aí. fulano3@mail.com, a senha de 1 a 6. Ok, estamos conectados aqui com o usuário da Lenis. Se a gente vier aqui, a gente já consegue ver os dados do perfil. Aqui já conseguimos criar uma nova denúncia. Fizemos a listagem das cidades. O que falta é quando a gente clicar numa qualquer uma dessas aqui, ó, denúncias aqui que estão renderizadas, ele abrir aqui a nossa página denúncia passando o ID da denúncia que a gente quer visualizar e aqui trazer os dados dessa denúncia que a gente clicou. Aqui também não está funcionando ainda o nosso voltar. Então vamos começar primeiro renderizando essa página aqui, ó, denúncia passando o ID. Então se eu passar o ID de uma denúncia, que no caso foi eu que cadastrei, eu vou ter aqui os dados dessa denúncia. Para a gente fazer isso, vamos aqui no nosso projeto, vou fechar nossos passos to do, vou fechar todas as pastas aqui que estão abertas. Então, aqui na minha pastinha views, eu vou entrar views, vou entrar em usuários, usuário, e dentro da pastinha usuário eu vou entrar na pastinha includes. Na pastinha includes eu tenho aqui, ó, denúncias. Então aqui, na verdade, denúncias é para a gente criar uma nova denúncia, né? Vamos, acredito que é lista de denúncias. Deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui é a nossa página home. Acho que é denúncia selecionada. Deixa eu só confirmar aqui. Denúncia selecionada. Cadê nossa denúncia selecionada aqui? Então tá logo no inicinho aqui, ó. Dentro de views, usuário, includes denúncia selecionada. Então aqui é o nosso HTML que é responsável por esta página. Notem que a rota é users/denúncia, passando aqui o ID da denúncia. Lembra que lá na nossa aula, vou até dar duplo clique para ficar aberta, vou fechar isso aqui e abrir aqui as nossas rotas. Routes, acredito que está em users, e aqui a gente tem essa rota, ó, método get, denúncia, que passa um ID. Aqui está vendo que ela renderiza a nossa denúncia selecionada, só que só passa aqui para a rota o usuário. Além de passar o usuário, a gente precisa também passar os dados da nossa denúncia aqui, que é o endereço, a cidade, o status e a imagem aqui. Aqui, ó, vamos entrar no nosso denúncia controller, cadê? Denúncia controller, controllers, denúncia controller. Aqui a gente tem um método save list e find. Lembra que no nosso método find ele recebe aqui um ID do nosso parâmetro. Então a gente vai consumir esse método find nessa rota aqui, ó. Então tudo que está aqui, vamos pegar esse user, vou recortar, vim aqui na nossa denúncia controller e vou jogar ele aqui, ó, user. Aqui é onde a gente tem o nosso user ID.
esse ID eu vou pegar do meu user.id, que recebe aqui o meu usuário da sessão. Então, aqui eu já consigo, ou melhor, eu nem preciso dessa variável aqui, ó. Eu posso aqui direto, ao invés de pegar o user ID, vou pegar o user.id. Então, isso já garante que eu tenho o ID do usuário conectado. Aqui no nosso users, eu vou pegar esse método render, vou recortar ele e vou jogar aqui. Ao invés de eu usar o método res.send, eu vou usar o método, vou até colar de baixo, res.render, renderizando agora, na verdade, deixa eu ver aqui, eu estou pegando, na verdade aqui eu peguei errado, esse aqui é o perfil usuário, deixa eu voltar aqui, na verdade a gente quer aqui, ó, vou apagar isso e vou recortar isso aqui, ó, da nossa linha 34, que é o denúncia/id. Voltei e aqui vou substituir esse que eu tinha colado antes. Então, beleza, aqui eu estou passando, além de eu passar o usuário, que é o usuário da nossa sessão, vou também passar a ocorrência, que foram as ocorrências, a ocorrência listada. Feito isso, aqui o nosso res.send eu posso apagar. Agora, na minha página aqui, eu vou estar recebendo a ocorrência que foi buscada. Cadê aqui minha ocorrência que foi buscada? E aqui, ó, tá vendo que a gente está mandando uma ocorrência vazia? A gente vai fazer a mesma coisa, renderizar aqui também, só que ao invés da gente passar a ocorrência, a gente vai passar ela como vazia. Então, eu vou colocar aqui ocorrência, 2 pontos, um objeto vazio. E essa linha aqui, a gente vai apagar. Então, beleza? Assim a gente trata o erro. Aqui, beleza? Eu já estou buscando a minha sessão, pegando o usuário, já estou buscando a ocorrência baseada no ID. E agora basta aqui no nosso users, na nossa rota, a gente já está importando aqui o denúncia controller, e aqui, ó, ao invés de eu renderizar, receber uma função, eu vou substituir isso aqui por denúncia controller, ponto, o nosso método, renderizar, na verdade, find. Quando eu acessar essa rota, eu vou entrar no método find do denúncia controller, que nada mais é do que o nosso método aqui, ó, find, que vai executar tudo isso aqui. Vai pegar o usuário da sessão, vai pegar o ID do parâmetro que a gente passou, que é isso aqui, vai buscar, vai listar uma ocorrência, no caso vai buscar a ocorrência que corresponda a esse ID, e vai verificar se pertence ao usuário conectado. Se sim, ele vai renderizar aqui a nossa página passando o usuário e a ocorrência. No caso, vamos ver aqui, vamos abrir o nosso Postman, que a gente já tem esse teste salvo. Nosso Postman. Está iniciando. Então aqui a gente vai na nossa coleção Zero Dengue, vamos ver só o resultado. Editar, login, salvar ocorrência, listar ocorrências. Na verdade a gente não salvou o método, a gente não fez esse método find aqui, mas beleza, aqui ó, a gente consegue consultar aqui mesmo. Eu vou comentar esse render e aqui vou dar um res.send pedindo para me mandar direto apenas a ocorrência. No caso aqui vai estar dentro de um objeto e vai ter a nossa ocorrência. Então, se eu acessar a página do Chrome aqui, passando o 20, vamos ver o que eu vou ter. Deixa eu ver, atualizar a denúncia, cadê o... denúncia
denúncia, users, barra denúncia, barra, tá certo a nossa rota, deixa eu atualizar, ele tá dando, tá entrando no get, na verdade ele tá dando conflito, ó. Então para isso, ele não está entrando no nosso ID, ó, porque eu já tenho aqui antes dela, eu já tenho um método get barra denúncia. Então, para isso, para entrar nesse, ao invés de entrar nesse, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse aqui para cima, para vir antes desse método. Então, vou recortar, tirar esse espaço, dar um Enter aqui. Ó. Então, aqui eu vou pedir para verificar primeiro se tem o meu ID. Se tiver, ela entra nessa denúncia. Caso contrário, ela vai entrar na outra. Então, deixa eu atualizar aqui agora. Vamos ver em qual método que ela está entrando. Ó, então ela entrou. Só aumentar isso aqui. Ele entrou no método get, mas não renderizou. Vamos ver por que aqui. Método find. Pega o usuário, encontra um. Acredito que é por causa que essa ocorrência não pertence ao usuário conectado. Vamos ver uma ocorrência que pertence a ele. Porque se não pertencer, ela vai entrar nesse render aqui, ó. E vai passar uma ocorrência vazia. Vamos ver. O usuário ID, vamos ver qual que é o ID do usuário que a gente está conectado. Para isso a gente tem a nossa rota de teste, barra users, barra teste. Então aqui a gente está com o usuário ID 8. Vamos ver qual ocorrência que pertence ao usuário ID 8. Então aqui não temos nenhuma ocorrência ó, do usuário 8. Vamos salvar uma aqui para a gente ver ela renderizar. Então eu vou voltar aqui, criar uma nova, colocar uma imagem, água parada, endereço, rua, vai, quem quer, bairro, zona oeste, eu vou colocar um número 500, e aqui a cidade vai ser Boca da Mata. Então, salvar. Beleza, agora a gente tem uma ocorrência do usuário 8. Vamos só ver qual que é o ID dela. Aqui o usuário 8 e o ID dela é 19. Então, se eu voltar aqui e colocar denúncia barra 19, que é o ID dela, agora sim eu tenho aqui a nossa ocorrência. Aí sim ele entra. Porque como eu estava tentando acessar uma ocorrência que não é do usuário, ó, então ele estava renderizando vazio. Então ele entrava nesse método aqui, ó, renderizar passando uma ocorrência vazia. Como eu pedi para dar um response da ocorrência, então ele só vai mandar se a ocorrência foi encontrada para o usuário em questão. No caso, aqui a gente tem agora a 19. Aí sim ele manda.
Beleza, então aqui a gente tem uma ocorrência. Dentro da ocorrência temos o ID, a imagem, descrição. Então vamos renderizar isso aqui na página. Então, eu vou até abrir aqui uma outra aba, nova janela, vou abrir ela até normal aqui, porque nessa aba aqui eu tenho o plugin chamado, se eu vier aqui em configurações e vier em extensões, eu não sei se eu falei dessa extensão para vocês antes, extensões, eu tenho essa extensão instalada, JSON aqui, JSON Viewer. Então, se vocês quiserem instalar ela aí, então, vocês vêm aqui, coloca no próprio Google mesmo extensão JSON Viewer. Ó, então, vocês vão abrir aqui direto. E aqui, no caso, como eu já estou com ela instalada, para vocês vai ter a opção de instalar. Aí ela vai aparecer, vai exibir os dados como JSON, fica mais fácil para vocês trabalharem com esse tipo de dados. Só que na aba anônima, que é esse caso aqui, ó, ela não está aplicada. Então, por isso, eu preciso acessar ela aqui numa janela normal. Então, se eu vier aqui, como aqui essa rota, eu já estou autenticado, então ele traz para mim. Ó. Então, a ocorrência ela é um objeto e tem os atributos de ID, o nome da imagem, a descrição, o endereço, o bairro, o usuário conectado, o status, a cidade e aqui a data e hora que foi feita essa ocorrência. Bom, para isso a gente vai renderizar esses dados aqui, ó. Vou fechar essa aba, vou fechar isso aqui também e vou vir aqui na nossa aba. Agora, ao invés de a gente dar esse send, vamos voltar ao normal aqui para o res.render. Eu vou apagar essa linha e voltar aqui o nosso res.render. Se eu atualizar agora, ainda não tem os dados porque a gente não colocou. Aqui a gente precisa colocar uma descrição, porque se vocês olharem, primeira, na verdade que é a imagem, né? A primeira. Vamos já colocar a imagem, depois a gente coloca a descrição, que é um campo que a gente precisa criar, porque aqui não tem. Vamos renderizar a primeira imagem. Vamos aqui no nosso... Eu vou até fechar esse Postman que a gente não está usando. Vou fechar essa denúncia controller. Vou fechar a rota também. E vou ficar apenas com o meu denúncia selecionada e JS aberto. Aqui, ó, ao invés de a gente estar passando... cadê? Acho que está no CSS. Deixa eu só confirmar. Acho que esse background está no nosso CSS. É isso mesmo. Então, o cinza está no nosso CSS. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Aqui, a gente pode apagar essa classe, imagem importada, que a gente não vai usar. Então, só recapitulando. Da linha 8 até a 10, que é uma div, que tem a imagem, a classe imagem importada, a gente não vai estar usando. Então, vou simplesmente apagar. A gente viu que nossa imagem ela está sendo renderizada na própria div. Então, a gente vai usar a própria div aqui. Ó. Eu vou usar um EJS if, que vai validar. Se eu tiver uma imagem, vou dar um enter aqui. Se a minha imagem, lembra que a gente fez essa mesma lógica lá na nossa denúncia, quando a gente renderizava, na verdade, o perfil do usuário, vai fazer a mesma lógica para cá. Ó. Imagem, a gente tem a ocorrência, então a gente vai colocar se ocorrência ponto imagem, que é o que a gente capturou aqui, for diferente, qual que é o valor default? O valor default, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou entrar na nossa configuração da nossa tabela
e ver se a gente tem um valor default para a imagem. Cadê a imagem? Então aqui o valor default é noimage.png. Então se eu vou copiar isso aqui, se o valor for diferente disso aqui é porque eu tenho uma imagem importada. Então se for diferente, no caso aqui vai ter que estar entre aspas. Se for diferente disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o style. Opa, style. Que vai ser igual ao nosso background. Background.image. Dois pontos. Vai ser o URL. A gente vai abrir e fechar os parênteses. E aqui dentro, vamos colocar aspas simples e o caminho da nossa imagem. Lembrando que nossas imagens estão armazenadas aqui na Public, Images e Denúncia. Então, o caminho principal é barra, Images, barra, denúncias, barra, e aqui a gente passa o nome da nossa imagem, que no caso aqui é essa que a gente acabou de importar, que é esse nome aqui, que é o mesmo que é passado pelo nosso objeto aqui, ocorrência. Então, vou até copiar isso aqui, ó, ocorrência.imagem. Só que esse valor precisa estar dentro de uma tag do EJS, que é o que faz a gente receber esse valor. Então aqui, menor porcentagem igual a nossa variável porcentagem fecha a tag aqui do maior. Então a gente abre aqui e fecha aqui. Então a porcentagem igual que recebe o nosso valor. Feito isso, se a gente atualizar aqui, cadê nossa página, a gente já tem a imagem. Só que lembra que a gente tem que ocultar também o nosso ícone, né? Então deixa eu vir aqui. Ó. Aqui a gente tem fazer a mesma coisa, ó, fazer esse mesmo if aqui embaixo. Aqui eu vou colocar esse if e fechar ele aqui embaixo. Mesma coisa aqui. Vou só colocar na mesma ordem aqui e tirar esses espaços para ficar igual. Só que aqui, ó, aqui ao invés de ser diferente, vai ser igual. Então, se aqui for igual a essa image.png, ou seja, não existe, ou na verdade, posso deixar assim por enquanto. Então, vai mostrar o ícone, se não, mostra apenas isso aqui. Se a gente atualizar aqui agora, nosso ícone já não aparece. E para estilizar, vamos usar aquela mesma classe. Está vendo que a imagem está cortando. Vamos usar a mesma classe que já tem o nosso estilo CSS que a gente usou no outro, que eu não lembro qual que era a classe. Aqui, vamos no nosso perfil usuário. Aqui a nossa classe na verdade é ID, né? Vamos pegar esse mesmo ID, ó, e jogar ele aqui. Isso já vai ser suficiente para ter o estilo. Então, se eu atualizar aqui agora, ó, notem que a imagem já foi atualizada. Então, já foi centralizada e tem todos os estilos padrão que a gente utilizou nas outras. Feito isso, agora vamos trazer os nossos textos aqui para essa denúncia. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos fechar esse usuário. Eu vou, aonde está, deixa eu fechar isso aqui. Aonde está esse endereço, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui nossa tag, onde tem a tag endereço. Então, ocorrência.endereço. Eu vou apagar isso aqui, vou usar nosso EJS aqui e pegar a tag, a variável ocorrência ponto endereço. Então, se eu atualizar aqui agora, vou até fechar isso aqui. Se eu atualizar, agora sim a gente já tem o nosso endereço.
Fazer a mesma coisa para a cidade. Só que notem, ó, que a cidade está vendo o ID da cidade. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui que a gente fez na aula anterior, para vir o nome da cidade e também o status. Para vir a descrição e não apenas o ID. Para isso, vamos lá no nosso controller. Vou abrir aqui o nosso denúncia controller. Vou fechar. Aqui, ó, onde tem o nosso where dentro desse objeto, eu vou colocar uma vírgula e colocar o nosso include. Vai ser um array que recebe um objeto e dentro desse objeto a gente fala qual model que a gente quer importar. No caso é cidade. Cidade, a gente vai usar um alias, vou colocar cidade e vírgula, required é igual a true, required é igual a true. Beleza, colocamos aqui o nosso, incluímos a nossa cidade na nossa listagem de ocorrência e precisamos listar também o status. Então, para isso, vamos abrir outro objeto e falar que a gente quer a model status, o alias que a gente vai usar, que vai ser, pode ser status mesmo, e aqui faltou a vírgula. A gente vai colocar required como true. E assim a gente consegue, deixa eu dar um Ctrl F só para organizar o código. Só organizar aqui, beleza? Para a indentação ficar legal. Então aqui o que eu estou falando? Eu estou falando que nessa listagem eu quero que seja incluído o nosso status e a nossa cidade, todos os atributos que são referentes a ele. Para deixar isso assim mais claro para vocês, quando eu faço isso com o Sequelize, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou nada mais do que executando, vou até deixar aqui exibido, e vou abrir uma nova query aqui. O que eu estou fazendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Então, o que eu estou fazendo é esse comando aqui, ó, select from. Estou selecionando todos os dados de uma tabela. No caso, a gente está listando as ocorrências. Então, select from ocorrências. Vou colocar aqui como OC, só para dar um apelido para ela, que é o alias que a gente usou, que é o as. Aqui é um apelido que a gente está dando para a ocorrência. Ao invés de eu usar todo esse nome, eu simplesmente posso usar OC, que é a abreviação de ocorrência. E aqui, nesse caso, eu posso ocultar o nosso as, que é o as que a gente usou aqui. Ó. Então, OC. Eu quero também, se eu fizer só isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu estou simplesmente listando todas as ocorrências. Só que não é bem isso que a gente quer, né? A gente que tá usando o where, está colocando o usuário ID e o ID também. No caso aqui, vamos colocar também. Where ID é igual a 19, end, que é o E, que é representado pela vírgula aqui, e também o usuário ID. Opa, vamos Ctrl Z aqui. Pegando o usuário ID é igual ao usuário que está conectado. No caso aqui a gente está com o usuário 8. Se eu fizer isso aqui, ó, ok, eu fiz exatamente a listagem que a gente conseguiu aqui, exatamente esse resultado. Só que notem que aqui eu ainda tenho só o ID do usuário, o ID do status e o ID da cidade. Não é bem isso que eu quero, né? Eu quero trazer junto os atributos do estado e os atributos da cidade. Então, para isso, no SQL a gente faria inner join, que eu quero trazer também um atributo de outra tabela. Qual tabela que seria, no caso? Cidades, que eu estou chamando como cidade,
que é o apelido que a gente usou aqui no Sequelize, with. Só que nesse caso aqui do SQL, eu não preciso estar colocando esse alias. Ele é meio que opcional, então eu posso simplesmente ocultar ele e passar simplesmente o apelido. Então, cidades como cidade, que é o atributo de junção dessas duas tabelas, aonde é o C, que é a minha ocorrência, ponto, cidade ID, que é essa chave, é igual a minha cidade, ponto, ID. Então, estou juntando essas duas tabelas. Então, o que eu estou falando? Eu quero que traga também os atributos da cidade, mas apenas da cidade que tem o ID 47. Então, isso aqui faz com que eu trave essa operação, 47 com o ID da outra tabela. Então, se eu fizer isso aqui, tem um erro aqui, vamos ver o que é ID cidade. No caso aqui, o ID que eu estou usando, eu preciso especificar de qual ID que eu quero. Na verdade, aqui, é ocorrência.id. Eu preciso especificar o que o meu filtro where vai se referir a ocorrências. Então, agora acredito que vai. Vamos ver. Beleza, agora foi. E aqui eu tenho os dados da minha cidade. Cidade ID 47 e daqui para frente tudo que é referente à cidade, que é exatamente que tem o mesmo ID. Então, aqui eu já tenho os meus dados da cidade. Só que eu quero também o estado dessa cidade. Então, a gente precisa também fazer a mesma coisa. Então, vou botar isso aqui, fazer o inner join. Inner join. Estados. Como estado. No caso aqui, cidade, ponto. Estados ID é igual a estado, ponto, ID. Então, se eu executar agora, também estou trazendo os dados do estado, onde o ID do meu estado tem o status ID da minha cidade. Ok, só que eu também preciso inner join do meu status. Então, eu quero também trazer as tabelas de status, como vou colocar st, st.id é igual a minha ocorrências, oc.statusID. Se eu executar agora sim eu tenho os dados da minha ocorrência, que vem até aqui. Depois, tenho os dados da minha cidade, que vem até aqui. E depois, os dados do meu estado. E, por último, o status da minha ocorrência. Então, eu tenho todos os dados que eu preciso para estar renderizando aqui a minha ocorrência. Então, eu não vou ter apenas o ID, mas sim todos os atributos de status, cidade e bairro. E bairro não, estado, né? Todos os atributos do estado. Então, a gente precisa fazer todas essas junções aqui com o Sequelize. E com o Sequelize, a gente faz esses includes. No caso aqui, eu já dei o include de cidade. Dentro desse include de cidade, também vou colocar uma vírgula, vou dar um include para trazer o meu estado. Model, estado, vírgula, required é igual a true. E faltou o nosso alias, as estado. Os estados. Aqui faltou a vírgula. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Está reclamando de alguma coisa. Deixa eu ver o que é. Faltou uma vírgula aqui. Beleza. Shift F só para indentar. Agora eu tenho que indentar aqui também. Beleza? Então agora o que eu estou fazendo? Eu dei o include na cidade e no status.
Só que dentro do include da cidade, eu também dei um outro include para trazer também o estado. Então, nessa consulta de ocorrência, eu vou ter a cidade, na cidade eu vou ter o estado, e no status, na ocorrência também vai vir os atributos do status. Só que na nossa model aqui, ó, primeira coisa que a gente precisa importar todas, né? Cidade, ocorrência, estados. Faltou a gente importar a nossa model status. E deixa eu ver o que mais. Estado, status e cidade. Vamos ver se cidade está aqui. Beleza. Lembra que na aula anterior a gente fez o include do nosso estado em cidades. Só que a gente não fez o include de cidade na nossa ocorrência, nem de status. Então a gente precisa fazer a mesma coisa aqui, ó. Então vamos lá na nossa model. Cadê models? Deixa eu fechar isso aqui, models. Ó, se a gente vier aqui em cidade, tá vendo que já tem aqui, ó, o include, o associate. Agora a gente precisa fazer o associate também na ocorrência. Então, ocorrência, a gente precisa aqui definir não o return direto, mas uma variável agora, ocorrência, que vai ser igual a esse método. Vamos copiar essa variável, no finalzinho a gente vai dar um return, retornando a ocorrência, e antes desse return, vamos usar o ocorrência.associate, que vai receber como parâmetro as models, e vai ser igual a uma função. Essa função vai ter o ocorrência.belongs, a ocorrência, na verdade, has one, ela vai ter que vai ser a nossa models. Ponto. O que a gente está importando aqui mesmo? A cidade. Vamos colocar aqui has one, models, cidade. O segundo parâmetro é um objeto. Esse objeto vai ter a nossa foreign key. Que se a gente olhar aqui na a nossa foreign key em ocorrência de cidade é cidade ID. Então a gente vai colocar aqui foreign key entre aspas e o nosso alias que vai ser cidade, que é exatamente o que a gente colocou aqui, ó, cidade, na nossa model, na nossa denúncia controller. Feito isso, já associamos a cidade, vamos duplicar essa linha. Agora vamos fazer a associação para status. Vou ter que copiar essa model, voltando aqui na nossa model, aqui vai ser status. A nossa foreign key vai ser status ID, ó, status ID, que é a nossa chave. Vou colar aqui e vamos chamar de status. Na verdade aqui, ó, eu vou trocar o has one por belongs, que também dá certo. Belongs to, e também aqui no de baixo. Vou falar que essa ocorrência pertence a esse status e também a essa cidade. Se a gente vier aqui no nosso, cadê aqui? No nosso, vou vir aqui, deixa eu ver. Vou aqui no nosso denúncia controller para a gente testar. Vou dar um res.send aqui, ó, res.send, vou mandar a nossa ocorrência. Então, que eu já vou enviar como objeto. Se a gente vier aqui agora, aqui a gente, ó, notem que a gente só tem o ID da cidade e o status ID, só o ID dos dois. Então, quando eu atualizar aqui, ó, agora sim, ó, a gente tem a cidade, e nessa cidade a gente tem a descrição, e dentro dessa cidade tem também um outro objeto chamado estado, onde eu tenho acesso à sigla,
e a descrição. E também, junto com ela, vem o nosso status, ó, que tem também a descrição. Então, agora vamos consumir esse objeto lá na nossa rota. Então, voltando aqui, vou apagar esse res.send que a gente usou para testar. Ok. Vamos vir aqui no nosso denúncia.js. Agora, aonde a gente... Deixa eu ocultar isso aqui. Beleza? Onde a gente tem aqui a cidade, eu vou copiar esse objeto aqui, ocorrência. Vou apagar esse espacinho que a gente tem. E aqui, vou substituir o value. Cadê o value? Test name value. Tá vendo que o value, ele está digitado. Então, aqui eu vou apagar e vou colar esse valor que a gente copiou aqui em cima. Na verdade, é a variável do EJS sendo atribuído, só que não é endereço que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente vai olhar aqui no nosso objeto, a gente quer cidade, e dentro de cidade a gente tem a descrição. Então, aqui, cidade, ponto, descrição. Beleza? Vou copiar de novo isso aqui. Ctrl C. Aqui eu vou dar um tracinho, vou colar de novo, Ctrl V. Ele até veio para outra linha. Ó, notem que ele deu uma quebra de linha. E aqui, ó, ao invés de ser descrição, agora eu vou entrar dentro do nosso objeto estados. Então aqui descrição, vou trocar descrição por estados e ponto. Qual o objeto do estado? Qual o atributo do estado que eu quero? No caso eu quero a sigla. Então ponto sigla. Se eu atualizar aqui agora, notem que está São Paulo. Se eu atualizar, agora sim está Boca da Mata, tracinho AL, que é Alagoas. Beleza, a gente já tem acesso aqui então ao nossa cidade, estado. Vamos agora alterar o nosso status. Nosso status, nota que aqui está recebendo um valor manual. Vamos copiar aqui, melhor, vou digitar. Menor, maior, porcentagem, dentro da nossa porcentagem igual. Vamos receber a nossa variável ocorrência, ponto. Dentro da nossa ocorrência temos, então aqui ocorrência, que é tudo isso aqui. Dentro dela temos o status. Então, ocorrência.status. Dentro do status temos a descrição. Então, note que aqui abre e aqui fecha a chave. Então, a gente quer esse texto. Para isso, vamos usar o nosso atributo descrição. Então, status.descrição. Se eu atualizar agora aqui nossa página, não vai mudar porque já estava pendente. O valor já era esse. Outra coisa que tem aqui na nossa ocorrência, ó, deixa eu ver, o endereço está aqui, é a descrição. Vamos colocar essa descrição aqui em cima. Então, para isso, vamos vir aqui, vamos pegar isso, copiar todo esse valor aqui, ó, do endereço, que é o primeiro atributo aqui. Vamos duplicar ele. Então, copiei, vou dar um Enter aqui, 2 e colar. Aqui, ao invés de ser endereço, eu vou trocar por descrição. Descrição. E aqui, ao invés de ser ocorrência, ponto endereço, vai ser ocorrência descrição. Voltando aqui, substituir endereço por descrição. Aqui, ó, notem que está três linhas. Eu vou substituir aqui no endereço de 3 linhas para 2. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Então, voltar aqui, atualizar. Ó, notem que agora está melhor distribuído. Acredito que ficou melhor. O de cima aqui eu também estou achando grande. Eu vou diminuir para 2 também. Então, vou colocar aqui 2. Atualizar. Beleza, acredito que ficou melhor distribuído. Então, temos descrição da ocorrência, que é água parada, o endereço, a cidade e aqui o status. Então, tá tudo ok. A imagem está funcionando.
E aqui vamos ativar o nosso botão voltar, né, que não está funcionando. Então, para a gente ativar aqui nosso botão voltar, aqui no nosso A, na linha 36, href, vamos colocar barra users, barra home. Se a gente salvar e atualizar a página, nota que agora sim eu consigo voltar. Então, para eu acessar aquela denúncia, eu tenho que colocar denúncia barra 19, que é o link que a gente consegue acessar ela. Então, assim está tudo funcionando. Então, voltar. Agora, o que a gente precisa fazer é renderizar aqui, ó, as nossas denúncias que a gente tem no nosso banco de dados. Para isso é bem simples. Aqui na nossa rota users barra home, vamos vir nela, aqui já está pronto, nossa denúncia selecionada. Aqui na nossa rota de denúncia controller, acredito que está ok. Eu só vou aqui no nosso método list, substituir aqui o nosso ID do usuário, que é essa rota aqui que vai listar nossas denúncias. Como a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó. Vamos pegar aqui exatamente a nossa rota. Cadê a rotas? Roads. Acredito que está na nossa rota users. Vamos ver. Deve estar como get home, que é essa aqui. Aqui a gente vai copiar isso aqui. Vamos dar um recortar, Ctrl X. E aqui ó, a gente vai usar o método do denúncia controle. Então vamos apagar isso aqui, apagar a função. Fechar nosso parênteses e usar o denúncia controller ponto list, que é o método que vai listar as nossas ocorrências. Aqui eu posso fechar meu users. Agora aqui no nosso método list, eu vou colar aquilo que eu copiei lá. Então, vou apagar esse comentário, colar. Aqui o nosso, ao invés de ser ID, ó, eu vou substituir. Acredito que é só aqui que a gente está usando ele. Deixa eu fechar isso aqui. É só aqui mesmo, então eu posso vir aqui direto, pegar o nosso user.id. E aqui eu já não preciso dessa variável mais. Aqui eu vou pegar todo esse render, recortar ele daqui, deixar aqui em cima apenas nosso user. Aqui ao invés de eu dar um res.send, eu vou colar aqui nosso res.render. Aqui eu já estou passando o meu user. Além de passar o user, preciso também passar a ocorrência e o tamanho. Vou dar um Ctrl X e colar aqui. Opa. Ctrl X e colar. Ctrl V. Aqui eu já não preciso desse método mais. Agora a gente já tem acesso aqui às nossas ocorrências na nossa página render. Aqui na nossa página, aqui já temos acesso a ocorrências, que é essa variável. Lembra que a nossa página ela pode receber vários parâmetros, ó, limite, status, start, end. Então, vamos também passar para a nossa página o nosso start e passar o nosso end, que é a nossa data inicial e a data final. Também vamos passar o nosso status, que é o default aqui, que é 1. E também vamos passar o nosso moment, que é nossa dependência que a gente está usando do moment para formatar datas. Vamos passar ele para o nosso front. Então aqui junto, vou passar o nosso moment. Beleza, feito isso. Aqui não vai mudar nada praticamente. Ó, nota que já tá mandando de todo jeito. Vamos
eu vou comentar esse render aqui e vou dar um res.send de ocorrência, só para a gente ver o que está sendo enviado. Então, vou vir aqui na minha página e acessar users/home. Ó. Então, aqui notem que eu só tenho uma ocorrência, que é exatamente essa aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar aqui nos meus cards esse array de ocorrência que eu estou recebendo. Então, para isso, como que eu faço? Venho aqui, vamos lá na nossa página. Aqui eu posso fechar a ocorrência. Vou abrir nossa página. Posso fechar isso aqui. Vamos na nossa views, usuário, includes, deve ser lista de denúncias. Abrir a lista. Nota que cada LI dessa é um card. Ó. A gente não precisa de todos esses cards, a gente só precisa de um. Vou apagar todos aqui, ó. Então, da linha 13 até a nossa linha, até a linha 82, eu vou apagar. Apaguei. Agora eu fiquei com apenas um elemento da lista, que é da linha 3 até a linha 11. Vou dar um Enter aqui, só para separar melhor. 2 Enter, na verdade. Vou dar mais um aqui embaixo, só para ficar bem separadinho. Aqui, o que eu vou fazer? Vou usar a nossa variável EJS for. Vou criar um for. Eu vou usar o for mais simples. Apagar tudo isso aqui. LED, ocorrência, of ocorrências, que é a variável que a gente está recebendo. Se a gente tiver aqui, ó, a variável que a gente está mandando, ocorrências, eu vou percorrer toda ela, como ela é um array. Então, no caso aqui, ela só tem uma única ocorrência, mas se tivesse outras, ela teria mais objetos dentro desse array. Então, venho aqui na nossa lista, vou percorrer o for, criando uma nova variável chamada ocorrência. E isso aqui a gente vai fechar depois da nossa LI. Vai fechar aqui. Aqui, indentar, beleza. Agora aqui, ó, a gente tem acesso à nossa ocorrência. A gente vai simplesmente substituir os valores. Aqui no caso, a descrição da nossa ocorrência. Então, eu vou copiar essa variável e substituir esse valor. Abrir a nossa tag EJS, EJS out, ocorrência, ponto, descrição. Beleza? Vou até copiar essa variável e colar aqui no nosso status. Ocorrência, ponto, status, ponto, descrição. Só que nota que aqui a gente não está recebendo o status da nossa ocorrência. Se eu quiser a descrição, eu preciso dar um include aqui na nossa denúncia controller. A gente já viu isso. Então, como que a gente faz o include? Simplesmente dando aqui um include, passando os dados que a gente quer. Então, eu vou copiar exatamente isso aqui. Aqui debaixo do nosso where, eu vou dar um include, passando um array. Esse array tem uma vírgula depois, e aqui vou colocar o que eu copiei, que é a nossa model status. Então, se eu salvar e atualizar aqui, agora eu já tenho o status com acesso à descrição. Então, agora eu consigo sim acessar ocorrência, status, descrição. Então, exatamente aqui, ó, ocorrência, status e descrição. Beleza? Aqui, ó, eu preciso passar o link dessa ocorrência. Então, no caso, eu vou usar a barra users, eu vou passar a rota que eu tenho acesso a ela, que é users barra denúncia, barra passando o ID da minha denúncia. No caso, na verdade, da minha ocorrência, né? Eu vou copiar isso aqui. Para a gente ter acesso ao ID dessa denúncia, a gente basta olhar aqui, ó. É a primeira chave que a gente recebe, ID. Então, vai ser ocorrência.id. Agora, opa, na verdade, alterei no lugar errado, é aqui em cima, ponto, ID. Agora sim, se eu juntar toda essa rota aqui, ó,
eu vou ter barra users, barra denúncia, barra, no caso aqui, 19, que é o ID dela. Então, aí sim eu vou ter acesso à ocorrência. Beleza, feito isso, tudo ok. A nossa imagem agora. Eu vou copiar aqui essa chave, esse valor e colar ele aqui. Só que ao invés de ser ocorrência barra ID, vai ser ocorrência barra imagem. Então agora, se eu atualizar essa página, vamos ver o que vai dar. Atualizar. Eu recebi aqui a minha ocorrência. Só que não é exatamente isso que eu quero, né? O que eu quero é renderizar e não receber a minha uma string ali. Então aqui eu vou comentar isso aqui e voltar esse comando aqui da linha 70, que é o render. Se eu atualizar aqui agora, beleza, agora sim eu tenho a minha ocorrência. Só que nota que a imagem deu problema, né? Vamos ver o que foi aqui no nosso terminal. Ele falou que a imagem não foi encontrada. Images, faltou a ocorrência, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, nota que a gente só está passando images. Se a gente olhar aqui na imagem, public images, e tem outra subpasta chamada denúncia. Então, faltou denúncia barra, de fato, a imagem, o nome da nossa imagem, que vem da variável. Se a gente atualizar agora, vamos ver, denúncias, faltou o S. Beleza? Agora sim, a gente tem a nossa imagem e aqui a descrição. Vamos também colocar a data aqui, né, embaixo, quando é que foi feita essa denúncia. Vamos colocar aqui, ó, vou baixar aqui, vou colocar esse logo aqui abaixo, vou colocar um P, que vai ter aqui, vai receber nossa variável, ocorrência, só que ao invés de ser descrição, vai ser data e hora. Então, vou copiar aqui, voltar, vai ser data e hora. Então, se eu atualizar agora sim, só que ficou formatação ruim, né? Então, vamos formatar isso aqui, ó, de um jeito que fica bacana. Aqui, lembra que a gente recebeu o nosso moment. Ó, então, se a gente olhar aqui, ó, no nosso controller, a gente está passando o moment. Então, eu consigo ter acesso a ele aqui e formatar essa data e hora. Então, se eu vier aqui, eu vou usar o nosso EJS, vou tirar o igual, vou usar o nosso moment, recebendo a data e usando o ponto format e passando o formato que eu quero. No caso aqui eu só quero dia, mês e horas e minutos. Então se eu atualizar, vamos ver, moment. Não. Deixa eu ver se é o igual aqui. Atualizar. É isso mesmo, pessoal. Eu tenho que passar o igual aqui. Ó. Mesmo sendo uma função moment, eu preciso dar o igual. Beleza, agora sim, ó, eu tenho. Só que ao invés de colocar o pontinho aqui, ó, tracinho, eu vou colocar barra. Acho que fica melhor. Beleza. Então, aqui 19/6 às 7h57 que foi feita essa denúncia. Eu vou colocar esse aqui como maior. Cadê? Vou colocar aqui ao invés de ser um P, eu vou colocar um H2. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Ficou muito grande, vou colocar H4. H4. Água parada, beleza. E aqui a data. O que mais que a gente pode fazer? Então, acho que por enquanto é só. Então, se eu clicar aqui, olha, eu sou direcionado então para a denúncia selecionada. Se eu voltar, eu volto para a minha denúncia.
Outra coisa que a gente está recebendo é o nosso... Nossa, já está dando 1 hora já de aula. Vamos só colocar aqui, ó, a nossa data que a gente está recebendo e o status que a gente está recebendo aqui também do controller. Então aqui o status, start e end. Então esse start vem para cá e o end vem para cá. E o nosso status eu vou ter que marcar aqui, no caso, qual o status que eu estou selecionando. O moment é o variável que formata aqui para nós. Então vamos copiar aqui exatamente isso aqui, ó. Eu vou lá no nosso, na verdade, aqui no nosso, na nossa nave, cadê aqui filtro, cadê? Nave filtros. Cadê aqui a nossa data? Input date inicial, que eu vou dar um value, que vai ser igual a nossa data de ocorrência. Na verdade, não é ocorrência, mas sim start. Normalmente, start. E aqui eu tenho que passar o formato que ele espera receber. Então, é dia. Ó, então, eu tenho que passar ano primeiro. Então, esse aqui é um truquezinho aí para vocês, para a gente descobrir o value. Então, aqui primeiro é o ano, depois é o mês e depois é o dia. Então, ano, mês e dia. Então, a gente tem que passar nesse formato e separado por tracinho. Então, se a gente vier aqui, ó, ano, aqui o ano vem primeiro, ano, mês e dia. Ano, mês e dia. Então, beleza. Faço esse formato. E aqui também. Agora sim, se a gente atualizar, agora sim recebeu, de fato. Então, do dia 20 do 5 até o 20 do 6. Então, um intervalo aí de um mês. Beleza. O que mais aqui? E o status, né? Só para a gente organizar aqui. Vim marcado se for atendido e vim marcado se for pendente. Pendente ou atendido. Aqui a gente já está recebendo esse valor. A gente está mandando como status. Cadê status? Então vamos vir aqui no filtro. Aqui eu vou substituir. Lembra que a gente usou aqui no nosso controller? Ó. No caso, o status. No status, ou ele é um ou ele é outro, nunca é os dois. Então aqui a gente usou o checkbox. Eu vou substituir checkbox por radio. Type radio. E aqui também, ó, radio. Então aqui a gente vai dar um name para ele. Cadê o name? Name de status. E aqui o name para também de status. Name status. Beleza? E aqui eu vou type radio. E aqui também type radio. Vamos só ver se eu marcar um. Beleza. Ou é um ou é outro. Então, é isso mesmo. Ó, ok. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso validar. Ó. Eu vou fazer o quê? Então, if, EJS if, eu vou colocar uma condição. Ó. Se o status, por exemplo, se status for 1, o status 1 é o quê? Vamos ver aqui no nosso banco. Status. O status 1 é pendente. Então, se for 1, if status é igual a 1, for igual a 1, o que eu vou fazer? O nosso, vou até copiar isso aqui. 1 é pendente, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Vai ser igual a checked. Simples assim. E vou copiar isso aqui. E vou também colocar essa mesma condição nesse aqui. Vou dar um Enter. Opa. Foi sem querer. Vou colar aqui. E aqui dá um Enter. Que foi 2. Beleza, aqui eu só vou indentar certinho.
Aí embaixo, beleza, checked. Só que aqui se for igual a 2, né? Se for 2, o checked vai ser atendido, que é o que está aqui no nosso banco. Então, se eu vier aqui agora atualizar, ó, ele veio pendente, porque no caso a gente está verificando os pendentes. Agora a gente precisa ajustar duas coisas, mas eu não vou fazer nessa aula porque senão vai ficar muito grande. Vou fazer mais uma aula só para a gente fazer alguns ajustes finais. O ajuste é o que vai ser? A gente precisa organizar aqui ó, essa barra de rolagem, que ela tem que ficar aqui no final, e os filtros que a gente precisa aplicar aí. Então, essas duas coisas que precisam ser feitas. Aplicar o filtro e colocar aqui organizar aqui o CSS para ele ficar no final aqui. Beleza? Por essa aula eu vou ficar por aqui, mas aguardo vocês para a gente fechar na próxima aula. Acredito que vai ser coisa rápida. Beleza, galera? Nos vemos lá.